verdade, a nossa entrevista com a Juliette, que é a empreendedora por trás da hamburgueria La Casa Grill. E antes de nós falarmos com ela, eu gostaria de dizer para você que ainda não começou a estudar, que nós temos também cursos profissionalizantes para pessoas a partir de 14 anos. A Andriele começou os negócios dela, começou a estudar, a trabalhar com 15 anos. E muitas vezes a gente tem aquele anseio de já começar alguma coisa e não sabe bem o que fazer. Então, nós temos cursos profissionalizantes, gestão de pequenos negócios, atendimento ao cliente com excelência, para que você possa também dar um pontapé inicial aí naquele negócio que você deseja fazer. E brevemente, né, ser uma grande empreendedora aí, como a nossa convidada, Juliette. A hamburgueria. A minha maior inspiração, né, vem da minha família, porque é uma família de muitas mulheres, todas quase empreendedoras, todas as minhas tias praticamente têm restaurante, têm hamburgueria, têm lanche, né, e já vem da época de vovó, né, que Nossa. vovó começou com um restaurantezinho pequeno, e a gente sempre gostou muito de cozinhar, sempre gostou de levar o melhor, e as pessoas sempre dizendo que gostava, né, que adorava, que as coisas que nós fazíamos eram de qualidade, então a gente foi migrando, né, eu, minhas primas, e aí a gente foi abrindo os negócios. Eu comecei com uma hamburgueria, que se chamava, não sei se alguns vão lembrar aqui, a Marmitaria Mãe e Filha, que tinha aqui, era bem conhecida. Quando abriu a pandemia, a gente começou, e quando terminou a pandemia, a gente acabou com ela, porque tanto eu e minha mãe, a gente trabalhava de carteira assinada e a gente preferiu o certo, né? Porque a gente sabe que empreendedorismo é difícil. Se a gente realmente não tiver força de vontade, coragem, a gente não consegue, porque nem todo dia é dia bom. Tem dia que a gente vende um tanto e no outro dia a gente vai no mercado e deixa aquele tanto mesmo. Então dá vontade de desanimar. Mas a gente tem que ter perseverança que dias melhores virão, né? Certamente. E você lembra qual foi assim o primeiro rascunho da ideia do nome La Casa Grill Hambúrguer? Como é que nasceu esse nome, né? Assim, como nasceu esse nome? Eu era louca por La Casa de Papel, né? Então, assim, é uma série que emplacou aí o mundo todo, né? Aquele, aqueles personagens que se vestiam diferentes, toda aquela história, amor, ódio e tantas outras coisas envolvidas. Então eu disse, podia ser La Casa Burger, né? Aí eu botei o grill porque a gente também não trabalha só com hambúrguer. Hoje as pessoas pensam que a gente trabalha só com hambúrguer, mas nosso cardápio é bem variado. A gente tem chapas, né, de carne, filé com fritas, filé com camarão, misto. Então, assim, a gente tem muitas outras coisas. Então, para mim não deixar só em hamburgueria, né, que famosamente ia ter só o hambúrguer normal, aí eu diversifiquei o cardápio e botei outras coisas, né? O grill é porque tem outras coisas. Maravilha. Eu sou fã de La Casa de Papel. Eu vou confessar que a primeira vez que eu visitei a hamburgueria foi pelo nome, chamou a minha atenção, porque eu sou muito fã dessa série, ela é bem interessante mesmo. E para você que não sabe, os sanduíches lá têm o nome dos personagens. Se fosse você, eu não perdia nem tempo, já ia correndo lá para conhecer. Agora vamos falar da sua formação. Como a sua formação em administração influenciou nas decisões iniciais do negócio? Ela influenciou porque a administração é um mundo de ideias, de coisas, de organizações dentro de um comércio que a gente precisa ter e precisa dar ouvidos para eles, né? Que é bem importante e diferente. Hoje, a minha formação me ajuda muito na questão de organização do comércio, de ver o que está precisando mais, até em ajudar alguns amigos também que precisam de ajuda nos seus próprios comércios. Sobre qual foi a forma que ela se organizou financeiramente para abrir o negócio dela. Se teve um financiamento, se foi uma organização própria. Conta para a gente, Adriela, qual foi o segredo para o início financeiro da sua hamburgueria. É o seguinte, né? Quando a gente tem metas, a gente tem que traçar propósito, né? Sim, Meta, propósito são coisas bem coincidentemente conhecidas, né? Porque o que que acontece? Eu não comecei devendo tanto, mas também não comecei não devendo. A gente tem que dever que é para se organizar, né? Então, assim, no começo de 2024, quando surgiu a vontade de abrir meu negócio, eu sabia que era algo para abrir um negócio sempre tem que ter um bom dinheiro, né, guardado. E
eu comecei a organizar minha vida financeira no começo de 2024. Então, se a gente ganha, se a gente ganha R$ 2.000, a gente consegue viver com 1.000? Vamos viver com 1.000, né? Tudo uma organização financeira, tudo depende de metas, né? Então, eu tracei a meta que eu ia abrir alguma coisa em dezembro, né? Então, quando foi, comecei a juntar em janeiro, no final de dezembro eu já estava com aquele valor razoavelmente bom que dava para iniciar, não dava para terminar tudo, porque a gente sabe que hamburgueria é um ramo muito caro. Tudo é muito custoso, tudo é muito caro, mas eu já tinha um valor X. Também usei alguns cartões, né? Não fui fazer empréstimo, não fui para financiamento, porque a gente sabe que se a gente faz um financiamento, a gente paga dois, né? E hoje a hamburgueria faz 7 meses de aberta e eu posso dizer, se pagando, Ah, que né? bom. Lucro mensalmente a gente não consegue ver ainda, né? Porque a gente que é empreendedor, a gente tem que ter noção que o comércio ele pede um ano da gente. Um ano no mínimo para que ele dê o retorno dele. Nesse um ano, se ela estiver se pagando, para mim tá ótimo. Perfeito. E quais foram os seus maiores desafios com relação à logística, fornecedor, essa parte assim inicial? Nesse ramo de hamburgueria, a gente não pode contar com fornecedores que vêm deixar na nossa porta, porque isso não existe, né? Então a gente tem que arregaçar as mangas mesmo, sair cedo para comprar carne, para comprar frango, para trás de embalagem. Então, assim, é tudo a gente mesmo. Entendeu? A gente não tem ninguém que, vou mandar uma listazinha de compra e vem tudo rateadozinho no final do dia. Não. Então, quem quiser abrir seu negócio de hamburgueria, ou de lanche, ou de almoço, não vão pensando que vocês vão ter lá 10 blocos de papel, 10 canetas, que vai deixar lá na porta, igual a Avon e a Natura. Não, porque não é. E qual foi o maior erro que você cometeu no início e que você aprendeu com ele? Eu não posso dizer assim que foi um erro, né? Eu digo que talvez foi um aprendizado, né? A gente Eu não posso nem dizer assim que foi um erro. Eu acho que acredito que todo mundo comete erros. Mas graças a Deus a hamburgueria ela não tem me dado muitas falhas de erro, não. Sabe? Não posso dizer que eu cometi um erro fatal, de dizer, ai, me arrependi de ter feito isso. Graças a Deus eu sou uma pessoa que eu não me arrependo das coisas que eu faço. Que bom, né? Até porque a sua experiência no ramo, que você já tinha um negócio antes de alimentação, né? Uhum, Já foi ali uma coisa que vai te ajudando, te orientando, né? E o seu conhecimento na área administrativa certamente também te uhum. ajuda a evitar certos erros. Mas qual foi o momento em que você disse, deu certo, agora eu sou uma empreendedora? Eu acho que é a partir dos 3 primeiros meses, né? Quando a gente consegue ver que a gente não precisa tirar do nosso bolso para pagar os funcionários, né? Que hoje a La Casa Grill conta com 9 colaboradores, né? Então, para que ela funcione, realmente eu preciso de todos eles, e todos eles têm uma missão muito importante na minha vida, que além de ser meus amigos, né? São meus colaboradores. E só dela estar se pagando, eu posso dizer que ela está dando certo, como eu disse a você. Que bom. E como você concilia a sua rotina, que eu sei que você trabalha além da hamburgueria? Como é que você faz essa mágica aí? Conta pra gente. Aí é uma mágica, viu? Aí é uma mágica, porque quem pensa, eu digo assim, o povo pensa que a vida é um morango. O morango do amor? Não é um morango do amor, porque eu vou dizer uma coisa a vocês. É, pense só, você ir dormir de 2 horas da manhã, acordar às 7 da manhã, para ir trabalhar fora, porque eu não trabalho só na hamburgueria, como eu estou dizendo a você. Um empreendedor no primeiro ano de comércio, ele precisa se desenvolver para não tirar do seu sustento de dentro do seu comércio, né? E eu trabalho fora. Hoje eu trabalho na Sensul, iluminação pública, né? Sou responsável pela iluminação pública de Natal, Nossa. né? Uma das que a gente não faz nada só. E a gente dormir de 2 da manhã, acordar às 7 da manhã, para as 8 horas, tá na Sensul, tá atendendo o público, tá visitando um canto, visitando o outro, visitando. Quando a gente termina 2 horas, 3 horas da tarde, é a hora de descer para a Zona Norte, para ir fazer compras de hamburgueria, como eu disse a você, que não tem.
nenhum fornecedor que vá deixar. A gente tem que realmente, na garra, comprar. E é todo dia dentro de mercado, procurando melhores preços, melhores qualidades. Quando chegar às 4 horas da tarde, os funcionários abrem a hamburgueria, eu vou para dentro para fazer inspeção, produção, tudo passa por mim, né? Porque para tudo sair de qualidade, um bom dono tem que estar dentro do seu comércio, né? A gente se ausenta um pouquinho ou outro, porque também ninguém é de ferro. Mas a gente sabe que a gente tem que estar dentro do nosso comércio, da abertura ao fechamento, se a gente quer que ele dê certo, né? Tem um ditado que diz que é o olho do dono que engorda o gado, né? É o olho do dono que engorda o gado. Mas é o que eu estou dizendo a você. A rotina não é fácil, é super cansativa. Muitos olham e dizem, meu Deus, que vida é essa que tu leva? Tu tem tempo? Eu disse, a gente arranja, né? Mas eu sou muito feliz pela vida que eu levo. A rotina corrida, eu digo que me faz bem. Porque quando eu estou em casa, eu fico agoniada, né? Eu fico Entendi. agoniadíssima. Qual foi a maior lição que a vida empreendedora te deu até agora? Eu acho que é a perseverança, sabe? A vontade de vencer, a vontade de ter mais, né? De correr atrás do seu, dignamente, com coragem, com vontade, né? Porque tudo é um processo, né? E cada dia a gente aprende algo diferente com nossos colaboradores, com nossos clientes. Eu nunca me esqueço quando você, né? Minha cliente chegou lá e disse: Olha, Juliette, eu adorei. Isso aqui é algo que estava precisando aqui. A gente estava esperando por algo diferente e você veio e trouxe o diferencial. Ali você ganhou meu dia, ganhou meu mês, né? Se eu pudesse ter botado aquele seu comentário no feed do meu Instagram da hamburgueria, eu tinha jogado lá. Fica à vontade. E você pode estar se perguntando por que que a Uninter traz esse tipo de comentário, porque a Uninter valoriza o empreendedor local. Cada empreendedor que tem aqui pertinho do polo, a gente tem convidado para trazer a sua experiência, porque a experiência do empreendedor ajuda a melhorar a vida de vocês, né, com conhecimento, dividindo as experiências que cada um teve, para que você também tenha coragem de começar o seu negócio. E às vezes você está precisando só do incentivo, de um compartilhamento de ideias, né? E aí, Juliette, qual é o conselho que você deixa para quem sonha em abrir o próprio negócio e ainda não começou, não teve coragem de dar o pontapé inicial? Sonhar, né? Sonhar, perseverar, que eu acredito que vai dar certo. A gente precisa, primeiro, a gente não pode só sonhar deitado na rede, né? Porque é bem complicado. Se a gente sonhar e continuar deitado na rede, os sonhos não concretizam. Então a gente precisa realmente erguer as manguinhas, botar a cabeça para pensar e ir trabalhar. Porque em casa, infelizmente, eu não posso dizer a vocês que cai do céu. Que bacana. Olha aí, chegando um comentário de um dos nossos seguidores. Parabéns pela gestão do negócio, um exemplo para todos nós, Ricardo Souza. Um abraço, Ricardo. Obrigado pela audiência. Olha aí, Ju, você já está fazendo aí o pessoal começar a pensar numa diferença para suas vidas, viu? Que bom, né? A gente diferenciar vidas. Eu gosto. Muito bom. E se você pudesse voltar no tempo, fazer alguma coisa diferente, você mudaria algo? Eu acredito que mudar não, sabe? Eu acredito que a vida ela segue um percurso como ela deveria que ser, ter que ser, né? A palavra do Senhor diz que só cai uma folha do céu se for permissão do Senhor, né? Se o Senhor permitiu que eu lhe conhecesse, foi permissão dele. Se o Senhor permitiu que eu me afastasse, também foi permissão dele. Eu acredito que no meu comércio também tenha sido a mesma coisa. No começo não foi fácil, eu ia abrir sociedade, desistir da sociedade, né? Resolvi ingressar sozinha e muitas outras coisas aconteceram para mim me desanimar e não abrir mais. E o que foi que eu fiz? Perseverei. Então, a palavra para quem quer abrir seu negócio e quer ter êxito é a perseverança. Muito bom. E quais são os próximos sonhos? O que Juliette aí está pensando nessa cabecinha? Quais são os próximos passos? Quais são os próximos projetos? Compartilha com a gente. Acredito que eu preciso ver a hamburgueria daqui a um ano, né? Quando for janeiro agora do ano que vem, a gente vai ter um ano de La Casa Grill. Tudo pago, tudo organizado, funcionários qualificados em seus devidos postos, e a gente pensa em abrir outra La Casa Grill, quem sabe em outra
em outro município, quem sabe do outro lado do rio, né? Eu penso em expandir, não de ficar só aqui. Eu penso em expandir La Casa Grill. Perfeito. Muito bom, Juliette. Obrigada pela sua presença hoje. Foi muito bom conversar com você. Essa é a Andriele Juliette, a proprietária do La Casa Grill, o rostinho por trás do famoso sanduíche lá da La Casa de Papel. Né? Você que gosta dessa série, você precisa conhecer essa hamburgueria, é diferenciada mesmo. E você que é papai, né? Passa aqui na Uninter essa semana para receber o seu mimo do Dia dos Pais. Fizemos com todo carinho. Vem aqui nos visitar, tomar um cafezinho com a gente e buscar o seu mimo. Juliette, muito obrigada pela sua presença. Foi um prazer bater o papo com você, ouvir um pouco da sua história, você compartilhar conosco. Obrigado eu, né, pela oportunidade que vocês da Uninter nos traz aos microempreendedores, né, de trazer a gente aqui para falar um pouco sobre isso. E lembrem, pessoal, quero deixar vocês bem cientes, o topo, né, só é reservado para aquelas pessoas que não desistam. Então, não desista do seu sonho, né, continue, persevere que vai dar tudo certo. Perfeito, muito obrigado, gente. Foi ótimo falar com vocês. Semana que vem é o nosso 20º podcast e aguardem surpresa. Vocês sabem que os convidados aqui são sempre especiais, mas aguardem, vocês precisam estar atentos para a novidade que está vindo por aí. Não vou falar mais nada, viu? E boa noite a todos, foi um prazer. Vem para a Uninter Zona Norte, vem ser feliz aqui.